dia a todos. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Angélica, eu sou a diretora da Subsecretaria de Gestão Funcional e Pagamento de Servidores. Agradeço também a Andréia Rego, que ela foi responsável por estar nesse cargo hoje, nesse grande desafio que é fazer a direção, a coordenação dessa área tão sensível aqui do tribunal, que é a gestão funcional e o pagamento de servidores e magistrados. Eu coloquei essa tela inicial aqui, porque ela me inspira muito enquanto líder, né? Na minha opinião, assim, o que a gente espera da liderança quando o chão muda, quando o chão falta, é líderes que estão construindo uma ponte, estão viabilizando o caminho, né, para a sua equipe passar com a operação. Então, para mim, essa imagem aqui, ela diz muito sobre o que é ser líder, né? Tem líder que ele quer vir aqui nas costas, né, da equipe, mas o verdadeiro líder, ele deve estar construindo aqui a ponte para que a operação consiga passar por um obstáculo. Eu vou trazer aqui, primeiramente, uma reflexão para a gente. Quem é que gosta de mudanças, né? A gente gosta de mudar? Acho que quando a gente quer mudar, a gente sabe que a mudança vai produzir algo bom na vida da gente, quando a mudança vai trazer algo de positivo, eu vou mudar de casa, eu vou sair de uma casa muito maior do que a que eu tenho hoje, é muito bom, né? Todo mundo quer mudar, mas ninguém quer passar pela operação da mudança, de contratar empresa, de fazer mudança, que se não chamar, e levar para o outro lado. Essa parte que faz parte de toda a mudança, que é a operação da mudança, ninguém quer passar por ela. O processo é chato, o processo é doloroso. Então, a gente quer pular essa parte, né? E só que não funciona dessa forma. A gente não consegue ultrapassar para o outro lado da mudança sem que a gente viva todo um processo de sentimentos que estão envoltos aí no processo da mudança. Quando a gente estuda, né, a gente faz psicologia, eu sou formada em psicologia, a gente aprende essa técnica da mudança. Eu trouxe ela pela liga aqui para melhorar o visual, que o original ela é aqueles bonequinhos de palitinho preto e branco. Eu achei essa mais interessante. A pílula de mudança, que todo mundo passa por ela, tá, gente? Embora a gente pense em mudanças grandes, mudanças pequenas, mas quando eu mudo de computador, eu mudo de estação de trabalho, eu passo por isso aqui, de uma forma rápida ou de uma forma lenta. Isso depende muito da pessoa. A gente tem ansiedade, né? Será que vai dar certo? Será que essa mudança vai trazer algo de bom para mim? Será que eu vou ganhar? Ou será que eu vou perder? Por quê? Porque toda mudança gera perdas. Mesmo que elas sejam boas, se eu mesmo quando eu mudo uma coisa melhor, eu estou deixando algo para trás. E esse deixar algo para trás é que muitas vezes faz a gente querer ficar na tal zona de conforto, né? A zona de conforto é um lugar que eu conheço, que eu sei de todos aqueles problemas. Sair dali, eu quero sair dali, eu quero mudar para algo melhor, mas aquilo ali vai dando trabalho e eu vou perder, eu não quero perder. Então, eu fico com uma ansiedade grande aqui. Mas eu também fico motivado, né? Nossa, eu vou melhorar. Eu mudando, eu tendo algo novo para a minha vida, que ele vai me trazer coisas boas. E eu fico motivada a fazer. Mas eu tenho dúvidas, eu tenho medo, eu tenho culpa, eu tenho crises existenciais. Eu tenho que passar por todo esse processo aqui, independente da mudança. E eu coloquei esses bonequinhos aqui fugindo, tanto esse aqui quanto esse, são atalhos que as pessoas às vezes tentam buscar para fugir dessa culpa aqui da mudança, que é inerente a todos nós. Às vezes, com caos, aí se vira para a pessoa e aí está tudo bem, nossa, está tudo ótimo, parecendo que ela nem está vivendo a mesma coisa que você, não é isso? Ela está fugindo, ela está negando
todos esses sentimentos aqui que a gente vive quando a gente muda. A gente pode negar e a gente pode também ter conflitos disfuncionais. E aqui eu chamo a atenção para os disfuncionais, porque o conflito, ele é bom quando ele é bem administrado. A gente precisa estar em conflito para a gente poder crescer. As relações que não têm conflitos, elas acabam. Não sei se vocês já viram alguns casais que falam assim, nossa, casamento de fulano era tão bom, eu nunca vi os dois brigando, nunca vi os dois em conflito, eles se separaram. Separam sim. O conflito funcional, ele é necessário para a manutenção das relações, ele é necessário para o crescimento funcional. Ao contrário dos conflitos disfuncionais. Aqui eu tenho atritos, aqui eu não aceito a opinião do outro. Aqui eu grito com o outro, eu desrespeito o outro. E isso é uma forma de fugir dessa curva de mudança, de aceitar essa mudança aqui, esses sentimentos que estão imbuídos aqui em toda a mudança que a gente faz. Só que isso aqui, a gente aprende na faculdade, né? Essa curva aqui, ela é tão bonitinha, né? Ela é linda, né? Aí você pensa, bom, então eu preciso aprender apenas técnicas para poder lidar com todos esses sentimentos aqui da minha equipe e eu consigo chegar aqui nesse momento aqui de bem-estar rapidinho. Não, eu vou fazer essa operação aqui, eu não fujo, eu vou enfrentar tudo e eu chego nesse momento aqui. Mas a realidade é diferente, né, gente? A vida não está na faculdade, né? A vida é uma montanha-russa de emoções. Quando a gente pensa que a gente chegou aqui, a gente volta de novo e a gente faz loops infinitos na nossa vida, e principalmente na vida profissional da gente. Cada pessoa, ela está no momento da mudança. Ela não é só profissional, ela tem uma vida pessoal também que está em processo de mudança. O que a gente tem mais atualmente são mudanças, as mudanças são cada vez mais velozes. E a gente precisa aprender a lidar, e a gente precisa aprender a viver com as pessoas que estão passando por processos de mudanças. Não é fácil. E eu trouxe mudanças importantes aqui que a gente viveu enquanto profissionais, e nós líderes aqui, a gente teve que aprender a fazer coisas novas, aprender a sustentar essa equipe que estava fragilizada. E quando o TRF6 nasceu para a gente aqui, foi um caos, né? A gente conversa com todo mundo aqui e a gente sabe que foi caótico para todo mundo, desde os estagiários até os desembargadores. Ninguém sabia o que era viver no tribunal. Ninguém. Né? A desembargadora Mônica, ela já era desembargadora, sim, mas ela nunca criou um tribunal. Ela nunca foi presidente de um tribunal. Para ela também foi difícil para todos nós. Nós tivemos que nos refazer enquanto equipe de trabalhos. A gente perdeu as equipes anteriores, a gente teve que se encontrar em novas equipes, novos processos. Eu lembro que chegava coisas para a gente trabalhar, que eu falei assim, gente, o que eu faço com isso? Como que eu processo isso aqui? Como que eu tenho razão para esse assunto? Que eu nunca ouvi falar. A gente recebeu pessoas de diferentes órgãos, né, que vieram para cá com uma cultura completamente diferente da gente, com uma forma de trabalhar diversificada, e que a gente teve que aprender a lidar com isso, a gente teve que se encontrar, conversar, entender esse outro com essa nova cultura, absorver e viver o processo de trabalho todos os dias. O TRF6, ele foi uma grande mudança para a gente, né? E imagina pessoas que têm dificuldade de mudar de mesa, né? Tem gente que tem dificuldade quando muda de mesa, ela fica emburrada o dia inteiro. Ela fecha a cara para você, não, tem que mudar. O que é o computador aqui? É o outro? Acabou tudo. Imagina essa pessoa que tem essa dificuldade vivendo esse turbilhão aqui que foi a criação do TRF6. E só que a vida, né, ela não vem só com mudanças que a gente programa. O TRF6 é que foi esperado. Todo mundo queria, de alguma forma, um tribunal de meninas, né? Tem gente que fala assim, não pedi tribunal, não pediu sim, todo mundo no fundo queria se feliz lá do TRF1, queria ter mais liberdade de atuação, entendia que o tribunal ia trazer um benefício maior para Minas Gerais. Todo mundo queria isso.
Mas tem mudanças que a gente não controla, né? Na vida existem acontecimentos que mudam as pessoas sem pedir licença nenhuma. Elas chegam e solapam a gente, são uma rasteira na nossa vida, como foi o caso aqui do acidente dos 2 elevadores que a gente teve, com 6 meses de diferença. De um dia para o outro, a gente ficou sem lugar para trabalhar. A gente não tinha nem mesa, mas não tinha computador, a gente teve que voltar à rotina de casa, né, e sem saber como fazer. A gestão de pessoas ela foi imensamente impactada por esses 2 eventos, porque a servidora era da gestão de pessoas e ela ficou muito ferida. O outro, que não era daqui, era um terceirizado, mas ele queria falecer, mas a minha equipe estava no prédio na hora que o elevador ocorreu, e foi um momento que todo mundo ligava: o que a gente faz? A gente não sabe nem o que está acontecendo. E passar por tudo isso sem esperar, assim, eu, enquanto líder ali naquele momento, foi desafiador fazer com que minha equipe voltasse a trabalhar de uma forma minimamente organizada emocionalmente. Ninguém tinha emoção, ninguém tinha sentimentos bons para poder fazer o trabalho como se nada tivesse acontecido. E era isso que a gente teve que fazer o tempo inteiro. Gente, vamos focar, aconteceu isso, a gente está sem lugar para trabalhar. Ficamos mais uma vez desalojados, né? Mas a coisa tinha que acontecer. A gente teve que continuar pagando as pessoas, os servidores precisavam receber o salário em dia. E a gente passamos por tudo isso sem um atraso na folha de pagamento. Tivemos problemas, inúmeros problemas. E ainda temos problemas até hoje. Mas nós, enquanto uma equipe que tem sabe da importância do nosso trabalho, que eles têm a consciência do quão importante cada um para o funcionamento dessa máquina, a gente consegue fazer. E, enquanto isso, assim, a gente passou pela criação do tribunal, a gente teve esses acidentes aqui, e o pessoal do interior, só dentro, acho que a gente, né? O pessoal do interior, nossa, eles estão vivendo um momento difícil, né, gente? Nossa, que dó. Nossa, assim, não queria estar na pele deles. E todo mundo, assim, dando graças a Deus, a gente está passando por todas essas mudanças. Até que veio a organização do 1º grau. E aquilo que era segurança, o pessoal do interior veio solapando também, né? Quantas vezes a gente teve que aprender a fazer o mesmo trabalho? Estava vendo na atividade que a Andréia fez aqui, que alguém citou que o sistema muda várias vezes, e dá errado uma, você tenta de novo. As pessoas não estavam aguentando mais tantas mudanças, e veio mais essa. E com muitas perdas, né? O pessoal do interior perdeu os servidores, carregos, funções. A capital precisou abrir novos processos de trabalho. Sim, essa montanha russa, quando eu coloquei a imagem lá na abertura, só acho que ela representou muito a seção judiciária de Minas Gerais e o tribunal como um todo nesse processo. A gente mal passava por uma mudança, já vinha outra muito grande. E essas 3 aqui que eu coloquei foram exemplos dos maiores, mas a gente teve focagem, a gente teve o EPROC, a gente teve outras pequenas mudanças aí também, e nem são tão pequenas assim, mas diante da complexidade que foram essas, tornaram mudanças menores, né? Que impactou na nossa saúde emocional de uma forma que, hoje em dia, a gente até recebeu uma notificação, entre aspas, da auditoria do CJRF, que a curva de adoecimento dos servidores da Justiça Federal da 6ª Região aumentou muito, né? O absenteísmo nosso aumentou muito por motivo de assassinamentos por causa do CID-F, que é o CID da saúde mental. A gente ainda está na faixa equivalente a outras organizações, mas a nossa subida, o nosso número nos últimos 2 anos aumentou enormemente, muito por causa das mudanças que a gente teve aqui, né? E o que eu, enquanto líder, eu observei e observo até hoje, assim, que a gente tem uma visão administrativa, a administração como um todo. Eu, enquanto líder, eu tenho uma visão de que eu preciso de uma nova estrutura e que essa estrutura precisa ser excelente, eu preciso de novos processos, são novas oportunidades e eu preciso de me reorganizar.
o líder, a administração, ela pensa dessa forma. Mas o que a gente sente? Enquanto servidor, e aí eu me incluo aqui também, porque eu sou líder, mas eu também sou servidora, eu também sou impactada por essas emoções, o que a gente sente? Insegurança, medo, incertezas e perda de referências. Quando eu fui convidada para esse cargo, eu sabia que as pessoas que estavam ali para eu liderar esperavam que eu soubesse tudo, que eu tivesse todas as respostas. Eu não sabia, né? Mas estar perto da minha equipe, dizer para eles, não sei, isso que você está me perguntando, mas vou descobrir, vamos descobrir isso juntos, fez a diferença. Eu tive que me colocar como líder e como servidor o tempo todo. Tive que mostrar para a minha equipe que, embora eu fosse líder, eu também sou dúvidas, tanto quanto eles. E que a gente precisava estar juntos, de mãos dadas, para poder passar por tudo que a gente tinha que passar. E o que eu aprendi muito em todas essas crises que a gente viveu aqui, né? Que as pessoas vivem a mesma mudança de formas diferentes. Aquela montanha-russa, cada um está num carrinho, num ponto diferente. E o líder precisa estar atento para essas pessoas que estão ali na equipe, né? Cada um tem gente que você pede para ela, vamos mudar o seu fluxo de trabalho, porque ele está complexo do jeito que está, ele está muito burocrático, então vamos fazer isso mesmo, vai ser legal. Tem outras pessoas que eu viro e faço a mesma pergunta e elas falam, não vai dar errado. Vai dar errado isso aqui, não tem jeito, não, vou ficar do jeito que a gente está. Sempre foi assim, para que vou mudar, né? Então, assim, entender essas pessoas, para você saber lidar com elas, é extremamente importante, porque se você trata todo mundo igual, né? Vou mudar, vamos dar certo, vamos. As pessoas não vão, né? Elas não vão com você. Você precisa entender o momento em que elas estão. O silêncio nem sempre significa concordância. Foi algo que a Andréia falou e de forma muito assertiva. Eu tenho medo de quem não fala. Eu tenho medo de quem não expressa o seu sentimento. Eu tenho medo daquele que chega para poder dar uma notícia ruim e ele não fala nada comigo. Ele não me critica, ele não tem nada para falar. Ali tem algo muito ruim. Você precisa olhar com cuidado para as pessoas que não falam, as pessoas não dizem o que elas estão pensando. E eu esforço muito, sabe? Assim, quando eu vejo que a pessoa eu falo alguma coisa, eu percebo no semblante dela que aquilo não soa bem. E ela não fala nada, eu fico muito calma. Mas por quê? Você achou ruim? Porque eu preciso entender o que as pessoas estão pensando para eu poder agir. Se eu não compreendo, o silêncio ele não significa concordância. Não, muito pelo contrário. Aquela frase, quem cala consente, é a maior balela que eu já estudei na vida. Quem cala está com um problema grande ali na cabeça que não está conseguindo verbalizar. E aquilo, se não tratado, vai te estar bem no futuro. As pessoas precisam sentir que elas não estão sozinhas. Eu já tive momentos aqui na justiça em que o líder não lhe deu o suporte que eu precisava. E eu, como líder, eu penso que eu quero estar ao lado da minha equipe o tempo inteiro. Eu quero que eles saibam que, independente do problema, a gente vai resolver juntos. Que eu não vou deixar na mão deles. Né? Que a gente é uma equipe e que eu vou estar ao lado sempre que é necessário. A liderança não é só sobre processos de trabalho, só sobre gestão de pessoas, só sobre como fazer. A liderança também é acolher. Às vezes, um abraço, chamar para conversar. Você percebe que a pessoa está vivendo um momento difícil? Quando você acolhe, aquilo faz um bem danado para a nossa equipe. O líder ele tem que estar próximo. E é necessário chegar a oportunidades mesmo em meio às crises. O que eu vou falar aqui agora, eu acho que nem todo mundo pode pensar da mesma forma, mas a gente veio, com tudo isso acontecendo, tinha um IA por trás também, acontecendo no Egito, e a gente sem saber como lidar. Talvez alguém que fosse vir aqui falar sobre a IA, ele ia trazer a IA como um problema, como uma mudança também, que causou impacto tanto quanto as outras. Mas, para mim, a IA, ela permeou todas essas mudanças e ela permitiu que eu passasse por todas elas de uma forma menos sofrida. Assim, saber
aproveitar essa oportunidade. Aliás, foi uma mudança grande, mas para mim não foi uma grande oportunidade de transformar a forma de trabalhar durante todas essas mudanças. Eu não sei o que teria sido de mim e da minha equipe se não fosse o uso da inteligência artificial. A gente estudou muito, a gente participou de vários, a gestão de pessoas, inclusive, promoveu capacitações, todas que tinha, a gente aproveitava, porque a gente precisava entender e precisava daquilo, como se fosse a última gota de água para a gente sobreviver. Né? A gente tinha uma velocidade, a gente conseguiu fazer leituras mais rápidas de processos, conseguiu, um assessor, né? um estagiário, alguém que está no seu lado, que tem conhecimento. Assim, a IA, para mim, ela foi a oportunidade no meio do caos, né? que a gente encontrou para poder sobreviver. E 5 lições que eu vou deixar para vocês aqui, de liderança em termos de mudança, porque liderar hoje, tá? Depois de tudo isso que a gente viveu, num ambiente onde você tem pessoas, você tem sistemas, acho que hoje está fácil, tá? O problema é liderar quando o chão falta, quando você não tem pessoas para poder fazer a operação, quando os sistemas não funcionam, entendeu? Então, a verdadeira liderança vem daí. E o que eu deixo para vocês? Essas duas aqui eu quero falar juntas. As pessoas se engajam quando compreendem o processo de mudança. E elas são aceitas mais rapidamente quando elas participam dessa construção. A pior coisa que tem é você chegar, colocar na mesa de alguém da sua equipe, só você tem que fazer isso aqui, tá? Para amanhã. Bom, não consegue, faça aí. Você precisa dizer para elas por que está mudando. Elas precisam compreender que mudança é essa. E, assim, não se enganem. A maioria das pessoas não participam do processo macro da instituição. Elas ficam muito absorvidas no seu processo de trabalho ali, elas não prestam atenção no que está acontecendo. Então, você precisa sentar e explicar por que aquilo ali está acontecendo, por que aquela mudança está acontecendo. E mais, você precisa fazer com que ela participe daquele processo, que ela ajude, que ela contribua com ideias. Porque se as pessoas, se quem está ali na operação não for convidado para participar da construção dessa mudança, a chance de dar errado é gigante. Porque quem está operando é que sabe como fazer. Né? Quem está aqui na alta administração, ele pouco conhece a operação. E se ele não chamar essa operação para participar, a coisa não vai sair. Sai, porque acaba que a gente é obediente e a gente faz, né? Mesmo quando a gente não compreende. Mas, assim, fica bem feito. E as pessoas não ficam felizes. As pessoas, os sentimentos, eles ficam muito mais bagunçados. A clareza reduz a ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, quem me conhece sabe disso. Né? E o que reduz a minha ansiedade é entender, é compreender. É quando as pessoas são claras comigo, né? São transparentes. A transparência, mesmo quando eu escuto, Angélica, eu não sei te responder. Mesmo isso traz tranquilidade. Você pensa, bom, se ele não sabe, se ele é o chefe, ele não está sabendo, que bom, né? Então, assim, não estou sozinho nessa. Você ter clareza, você passar, ser transparente com a sua equipe, dizer o que você está sentindo, o que você está pensando, faz com que você tenha uma equipe mais comprometida. Pequenas vitórias fortalecem a confiança na mudança. A gente tem que comemorar o nosso dia a dia. E aqui eu faço, não sei se parte da minha equipe está aqui hoje, mas eu vibro com as coisas que a gente consegue fazer no pouco tempo que a gente tem, com os poucos recursos que a gente tem. A gente é uma equipe muito enxuta, a gente tem sistemas péssimos aqui de gestão de pessoas, e mesmo assim a gente está conseguindo coisas que lá no início a gente achava, não, a gente não conseguiu. Né? O E-Social é um exemplo disso, com o apoio da TI, com o apoio da Secov. Assim, nós juntos estamos conseguindo resolver um problema gravíssimo para a Justiça Federal como um todo, sem gente, sem sistemas, entendeu? Então, e é com que a gente faz isso? É com apoio mútuo, né? É a gente se organizando, a gente só vamos ajudar um, vamos incluir o outro nas discussões, para que tudo aconteça da melhor forma possível. A mudança acontecer na liderança antes de chegar na equipe.
Isso aqui é muito importante. Antes de eu ser um líder, eu sou um servidor também, sou uma pessoa. E eu também estou naquela mesma montanha russa que todo mundo. Eu não estou fora dela como ser humano. Eu também sou uma montanha russa. Eu preciso entender os meus sentimentos. Eu preciso entender que toda mudança tem uma curva. Eu preciso respeitar o que eu estou sentindo para poder fazer para fazer com que eu consiga ajudar as pessoas da minha equipe. Se eu não me compreender, se eu não fizer uma autoavaliação do dia que eu estou, nossa, hoje eu não estou querendo trabalhar. Eu tenho que pensar por que eu não estou querendo, o que está me angustiando, o que eu preciso resolver em mim para poder ajudar o outro. É aquela história. Quando você vai voar, né, o comandante vira e fala, se as máscaras de oxigênio caírem, primeiro você coloca em você, para depois você ajudar o outro. Você precisa se ajudar para conseguir ajudar alguém. Se você estiver mal, você não vai conseguir fazer com que sua equipe produza aquilo que precisa ser produzido, viva o que precisa ser vivido no trabalho diariamente. E eu vou deixar outras reflexões aqui para vocês, que vocês vão pensar, levar qual é a mudança que a sua equipe está vivendo hoje. Vocês conseguem imaginar o que a equipe de vocês está passando, em que ponto daquela montanha russa cada um da equipe está, né? Como que você pode fazer com que essa pessoa atravesse aquela ponte lá que eu coloquei no início, né? Como que você pode fazer com que a sua equipe ultrapasse uma ponte que ainda está em construção? O que você, como líder, pode fazer que a sua equipe trabalhe feliz? A felicidade está sendo muito estudada hoje no ambiente de trabalho, talvez porque falte felicidade no ambiente de trabalho, mas é um papel da liderança fazer com que a equipe passe pelos obstáculos bem de forma tranquila, com menos ansiedade, menos medo, menos culpa, né? A gente sente muito medo de ser julgado quando a gente erra, e o que a gente mais faz aqui é a gente erra muito, e está tudo bem. Né? Desde que eu corrija, desde que eu seja honesta com aquele erro, então, a gente tem que passar por isso. E como a gente está numa roda de conversa, né, o meu tema é uma roda de conversa. E só eu que estou falando aqui, né? E eu quero que vocês participem. A gente vai fazer uma roda de conversa aqui hoje, no estilo geração Z, né? Sempre conversando pelo QR Code. Eu quero que vocês busquem o formulário que estão nesse QR Code aqui e respondam. Eu vou dar 5 minutinhos para que vocês respondam 10 perguntas para a gente poder conversar sobre elas depois, tá? Vocês já vão preenchendo. Eu vou passar aqui na tela depois que todo mundo conseguir pegar o link aqui, para que a gente converse um pouquinho a respeito de vocês. É anônimo, tá? Não precisa se preocupar. O pessoal do interior também vai conseguir acessar e conseguir participar também aqui dessas respostas, para a gente ver como que está o nosso, as questões da liderança aqui. Todo mundo conseguiu acessar? Teve alguém com dificuldade? Pensem, reflitam muito. Se tiver alguém aqui que não seja líder, mas se coloque no lugar de um, porque hoje você não é, mas amanhã com certeza você será. Se alguém aqui já foi, já pensa nessa situação aí anterior. Posso mudar a tela aqui, gente? Será que o interior... Ah, tá, tem mais alguém aqui também. Você mudou a tela para mim, por favor? Bom, a gente já está recebendo algumas respostas aqui. A primeira pergunta, né, eu vi sala de lá assim, quanto sua equipe está vivendo mudanças atualmente, sendo nenhum tipo de mudança, e se não, mudanças severas, né? Bom, a gente está ainda, está mais um pouquinho.
Bom, acho que a gente já dá para poder falar um pouco aí dessa questão número 1. Mais de 50% das pessoas, 50% das pessoas dizem, 48%, né? Está mudando aqui, vocês estão mexendo, né? Quer dizer, até agora, não tem nenhum gestor aqui que disse que a gente não está passando por mudança nenhuma. Todos nós vivemos mudanças diariamente, sejam mudanças grandes, pequenas, a gente passa por mudanças. 40% das pessoas disseram que a gente está vivendo mudanças galopantes, né? Isso não é bom, isso não é saudável. A gente muda sim, mas o ideal de mundo, tá? O ideal é que a gente estivesse ali no 3, que a gente vive mudanças, mas que a gente não sente elas como um peso. Famílias, passa para mim nessa setinha aqui embaixo, que eu não vou conseguir mudar aqui no passador de slide. Qual emoção aparece com mais frequência na sua equipe? Eu deixei marcar mais de emoção. 28% das pessoas falaram que estão ansiosas. Pode descer mais só para eu ver as outras. Ansiedade até agora está vencendo. O que é ansiedade, gente? É o medo do futuro. Isso significa o quê? Que a gente está preocupado com o nosso amanhã. Né? A gente não está seguro, a gente está sentindo insegurança. A insegurança gera ansiedade. Eu não sei se amanhã eu vou ter que passar por mais uma mudança que vai afetar o meu trabalho, que vai afetar as minhas relações aqui na justiça. Então, isso também não é isso não é tão bom, né? Assim, eu até imaginei que resistência fosse aparecer mais, mas a resistência só está com 11%. Realmente, a ansiedade diz muito sobre o quanto nós estamos nos sentindo inseguros. Pode passar, Tamires, o 3. Você sente que a sua equipe compreende o motivo das mudanças que estão vivendo? 67% respondeu que sim, isso é muito bom, sinal que vocês estão antenados com as emoções das equipes, né? O que elas entendem por tudo que a gente está passando. Pode passar, Cris. Você já precisou implementar uma mudança na qual você mesmo não acreditava totalmente? 74% sim. A gente ainda estava até comentando ali na hora que você falou, né? Que a gente conhece uma história aqui de um cara que ele era gestor de um projeto em que ele era nítido a resistência dele no projeto. E ele era líder do projeto, né? E a gente via que ele não queria mudar. E isso acontece muito mesmo, assim. A maioria das mudanças que acontecem são mudanças que a gente não queria. A gente quer ficar no nosso sentido, fazer a nossa rotina aqui todos os dias sem mudança. Só, gente, infelizmente, sinto muito dizer para vocês, nesse mundo que a gente vive hoje, a coisa mais certa que tem é que não existe nada certo. Assim. Tudo vai mudar e tudo vai mudar com uma velocidade que a gente não está preparado para ela. Pode passar, Tamires. Em mensagem assim, quanto a IAJ impactou, né, a sua forma de trabalhar, ficou bem dividida, já era o esperado mesmo. A IA assusta muitas pessoas, eu percebo que tem líderes que têm medo de usar, medo das consequências. A gente não sabe o que vai acontecer se todo mundo usar massivamente a IA, qual que é a consequência disso. As pessoas ficam com medo disso, né? Então, eu já esperava essa uniformidade com a maioria, né, dizendo que aproveita muito. Pode fazer uma clínicas. O que mais preocupa você como líder? A sobrecarga de equipe apareceu forte. Deixa eu ver mais embaixo, tá, Miri? Se tem mais alguma outra. A sobrecarga de equipe foi a que apareceu mais. Realmente, nossas equipes estão sobrecarregadas. Eu não sei, na área FIM, eu conheço os processos como, eu imagino, assim, metas altas na área FIM, mas na área administrativa, a gente tem prazos próprios, né? Eu não posso esperar. Eu recebo um processo, se eu não der
vazam aquele processo, a pessoa fica sem pagamento. Eu não tenho recursos, né, para poder pensar muito a respeito daquilo, tomar decisões seguras. Às vezes a gente tem que fazer sem pensar muito e fazer. Ah, se der errado, eu vou ter que corrigir depois. E isso traz uma sobrecarga emocional gigante, porque a gente vive sob pressão 24 horas por dia. Né? Você tem que fazer, você não sabe como fazer, você sabe que pode dar errado e que você vai ter que consertar depois. E isso assim, é viver assim, com o sistema simpático funcionando o tempo inteiro, todos os dias da semana. Né? Não é bom. Por isso que esse índice de adoecimento nosso, esse absenteísmo por motivo de CDF, né, que é o de saúde mental, ele está numa crescente aí gigantesca. Pode passar por mim, Luiz. Você sente que precisa parecer forte o tempo todo para a sua equipe? Frequentemente, 35% das pessoas disseram que sim. Eles esperam isso da gente, né? A equipe quer que você fique forte. A equipe quer que você seja um líder que não tenha problemas, porque você vai resolver todos os problemas deles. Mas o líder também, ele é uma pessoa, tem uma pessoa ali por trás, que também está passando por todo esse processo de mudança. E você precisar parecer forte o tempo todo causa na liderança um estresse dobrado. O servidor não, ele está ali, ele faz o trabalho dele, vai embora. O líder ele tem que prestar contas. E todo líder tem que prestar contas. Eu faço uma analogia com o sanduíche. Eu acho que a liderança é o miolo do sanduíche, aquele sanduíche que tem um hambúrguer. A gente não é hambúrguer, tá? Sendo o pão. A minha equipe, uma banda do pão, a minha equipe é a outra banda do pão que está acima de mim, o meu líder, porque todo líder tem líder, que exige, né? Então, eu tenho uma equipe que me pressiona por melhores condições de trabalho, por sistemas, por mais pessoas na equipe, e eu tenho uma administração acima de mim que diga, faça o que você tem e faça bem feito, entendeu? Então, o líder, ele fica exprimido ali entre esses dois mundos, né? Ele precisa dar suporte e ele é demandado o tempo todo pela auto-administração. E isso faz com que a gente fique cada vez que passa, mas a gente tem que cuidar da saúde mental, gente, não tem jeito, tá? Assim, quem não começou a fazer uma terapia ainda, eu recomendo fortemente que faça. Eu tenho dó da minha terapeuta, porque eu faço terapia 8 horas da noite, então normalmente eu estou estressadíssima e eu só falo de terapia, ela me aguenta. Mas a gente precisa ter uma válvula de escape. Caminhos próximos. Em uma escala de 1 a 5, quando você sente que recebe apoio da auto-administração, né? Quase nunca não deu, né? Frequentemente, 34% entende que recebe apoio da administração, a gente tem 2% ali e 20% que fala que não recebe apoio, isso é muito comum, né? É o que eu estava falando lá no primeiro slide, que tem líder que ele quer ir nas costas da equipe, ele não quer ser, e não quer construir a ponte, né? Foi expressivo esse número de pessoas aí que não recebe apoio da auto-administração, e isso é ruim, né? O líder, qual seja ele, o supervisor, o diretor, o secretário, ele tem que dar apoio para a sua equipe, né? Ele tem que estar junto. Pode passar por mim. Se eu pudesse escolher mobilidade para desenvolver imediatamente, qual seria? Comunicação ali. E há também que impactar o desenvolvimento de equipes. Realmente ficou bem equilibrado e as habilidades que a gente precisa desenvolver. Vou falar uma coisa séria para vocês hoje que eu observo. A gente recebe muitos servidores tecnicamente muito bons, que sabem fazer o processo de trabalho, mas que não têm nenhuma habilidade, a soft skills, a gente chama, né? Ele não tem habilidade de comunicação, ele não tem habilidade de trabalhar em equipe, não quer colaborar, são pouco colaborativos, eles são máquinas para trabalhar, mas eles pecam nessa questão relacional. E eu percebo muito que a gente sente
a necessidade de desenvolver as equipes, não pelo conhecimento técnico. O conhecimento técnico é aprendido muito rápido. Você senta, com 2 meses, você já capacita alguém para poder fazer um processo de trabalho. Mas é muito difícil você desenvolver habilidades sociais, habilidades emotivas, principalmente para aguentar a pressão que a gente vive nos tempos de hoje. Então, eu não sei afirmar isso, mas eu penso que esse desenvolvimento de equipe está muito mais ligado a habilidades não técnicas do que habilidades técnicas, propriamente dito. E a gente vai para a última planilhas. De como líder, em qual fase da curva da mudança você se encontra. Que bom, 23% está um pouco equilibrado, mas a maioria falou que já está em aceitação. Isso é muito positivo, né? Senão a gente está conta para outra, né? Senão a gente já pode puxar mais um pouquinho aí que vem. Muitas pessoas são com dúvidas, outras estão se sentindo motivadas, algumas estão em conflito, outras sonhando resultados por medo. Esses sentimentos, gente, eles são assim mesmo, cada um está no nível dessa curva, né? A gente precisa aceitar que essa curva existe, aceitar que nem todo mundo vai passar por ela com a mesma velocidade, aceitar que mesmo eu tendo facilidade para viver mudanças, tem certas mudanças que eu vou ter dificuldade. Então, é tudo muito complexo, são sentimentos muito complexos que estão envoltos aí dessas questões nossas do dia a dia. Bom, então era isso. Queria saber se alguém queria complementar com alguma coisa, se alguém queria falar sobre a minha experiência, se identificou com um pouco disso que eu falei. Eu tentei ser mais verdadeira, mais falar de tudo que eu vivi, né, enquanto líder aqui nesse caminhão de emoções que foram esses últimos anos. Se alguém quiser aqui falar, o pessoal do interior também que está à distância, se quiser colocar no chat, também alguma observação. Tem algum, Camila, aí no chat? Alguém comentou alguma coisa? Quem quer falar? Estou muito caladinha. Supondo que eu quero ir para aqui, que eu sabia que tem ninguém falar. Gente, agradeço de coração a vocês terem passado essa manhã aqui com a gente, né? Foram palestras ótimas. O Vitor, a Andréia trouxeram. Eu até fiquei um pouco preocupada, porque a gente vai falar um pouco do mesmo tema, né? Mas foi tudo muito lindo, assim, eu amei participar do programa, tá, Jaque? E vocês têm um retorno aí, trabalho com boas reflexões, né? Para olhar a equipe com um olhar mais de aceitação, né? De que essas emoções, elas são parte.